Galera do primeiro ano, vamos começar o nosso trabalho. Vamos falar justamente sobre a nossa prova, sobre a nossa avaliação que passou por essa semana, avaliação do primeiro bimestre. E dentro desta avaliação, nós vamos começar a pegar alguns pontos importantíssimos que nós trabalhamos durante esse período de quarentena e os pontos importantíssimos para nossa análise pessoal. A filosofia, ela leva você a um grande impacto na sua vida inteira, tá? Isso daí não tem como negar. A filosofia, ela é o maior impacto social que você tem. A filosofia e sociologia, ela abre o campo da mente e ela te proporciona muitas coisas as quais vocês podem nem imaginar, tá ok? Bom, dentro da nossa avaliação, nós vamos identificar agora a primeira questão da nossa prova. Tá? A primeira questão, ela diz ali: existe hoje uma única definição aceita para a filosofia? Existe uma única definição de aceitação para a filosofia? A resposta seria não. Não, porque existem várias definições do que é a filosofia. Tá? A filosofia, as ideologias, os pensamentos, as construções, elas são muitas. Então, o campo da filosofia é um campo muito grande. Se você parar para analisar este desenho que está aí, nesta imagem aí da tela de vocês, vocês vão perceber que a filosofia ela contribuiu para a ciência, para a química, para a física, para a matemática. Tá? Nos vídeos anteriores eu abordei esta questão. Então a filosofia, ela ajudou muito neste campo da física, da matemática, ela proporcionou este grande conhecimento de como esse conhecimento seria dado, como seria dado para as pessoas, de como as pessoas deveriam comungar dessas ideias, seriam transformadas. Este é o ponto mais importante, meus filhos. Como a filosofia ela mudou a maneira de agir das pessoas, ela tira você da sua zona de conforto e leva você justamente para um mundo totalmente desconhecido. Então, não há uma definição para a filosofia. Pelo contrário, a filosofia ela não é uma ideia única. Ela é uma ideia de construção de várias ideias, de vários pensadores, de vários pensamentos que constroem a sociedade. Tá? A outra questão dizia: a filosofia utiliza a razão? Sim, ela, ela dá prioridade à razão, ela utiliza a razão. E a justificativa é: primordialmente, é pela razão que a filosofia ergue suas considerações. Tá ok? Então vamos lá. Primordialmente, é pela razão que a filosofia ergue suas considerações. Na verdade, essas questões aí, elas são bem extensas, tá? Eu estou colocando alguns ganchos aí para abrir a mente de vocês, mas as questões elas são extensas sim, em alguns pontos aí. Primeiro que a filosofia ela não utiliza só uma ideia. Ela não utiliza só um elemento, então ela utiliza vários elementos. Isso foi a resposta que você deu justamente na questão número 1. Mas quando você vai para a questão 2, a pergunta principal entra na ideia da razão. Tá? A razão é o elemento fundamental para a sociologia. Não tem como negar isso. A razão é o elemento fundamental para a filosofia. Na filosofia, meus filhos, eu não trabalho com eu acho que, talvez. Pelo contrário, na filosofia, eu trabalho com um pensamento construído pela razão. Não é pelo que eu acho, talvez, se. Não. A filosofia ela utiliza o conhecimento, ela utiliza a prática, ela utiliza a razão. Não são elementos esses dados pelo coração. Você não é motivado pelo coração a agir. Não, mas é pela razão. A razão, ela sempre vai ser o caminho para tudo. Tá?
seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua faculdade, seja na sua escola. Você sempre vai utilizar a razão. Você nunca vai utilizar eu acho que. Nunca chegue numa entrevista de emprego dizendo eu acho que, talvez. Isso te dá insegurança. Você não pode ser inseguro. Não, você tem que ter segurança. Então, na filosofia, você tem que utilizar a razão. Você tem que ser seguro nos seus argumentos, nas suas ações, nas suas metas, no que você estabelece para você. Então, a filosofia, dentro deste ponto de vista, ela vai utilizar a razão. A razão é o elemento fundamental para construir uma sociedade. É isso que vocês estão analisando na aula de sociologia. É o elemento fundamental para construir uma sociedade. A outra questão, que é a 3, ela fala sobre as particularidades primitivas. Bom, quando você fala das particularidades primitivas, ela se estabelece que há uma ideia de inteligência e de relações comportamentais dos seres humanos. A questão número 3, ela se junta muito na questão número 2, quando ela fala da inteligência nas relações. Então, no ponto de vista, você começa a perceber que eu preciso criar estratégias, eu preciso criar um campo de visão, eu preciso ter razão e eu tenho que ser inteligente suficiente para construir algo. Ideias, elas acontecem através de pensamentos e informações que você, ao longo da sua vida, vem adquirindo. Esses estudos, essas informações, esse conhecimento que você, ao longo da sua vida, vai adquirindo, tudo isso lhe leva a uma inteligência, leva a uma razão, leva você a criar metas e projetos. São projetos importantíssimos dentro dessa análise de construção. Então, lógico, vocês já devem ter reparado que toda a aula de filosofia, o tema principal, né, a palavra principal que nós estamos trabalhando é razão. Né? Você deve ter falado, poxa, Leandro, você já falou de razão várias vezes aí na aula. Você já falou de razões aí, nossa, eu já não aguento mais. É porque realmente eu não posso trabalhar com achólogo, eu não posso trabalhar com uma ideia não construtiva. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar com ideias fortes, fortificadas, eu tenho que ter referência, eu tenho que ter base, os meus argumentos têm que ter base. Tá? Eu não posso, nenhum médico, né, nenhum cirurgião, ninguém que vai fazer uma operação hoje vai chegar numa mesa ali de cirurgia e falar, eu acho que se a gente fizer isso aqui, não, que isso? Isso não existe, no mundo da medicina não existe isso, tá? Vocês acompanham os jornais e vocês devem ter visto várias vezes, várias universidades no mundo, vários centros de pesquisa se aproximando de uma possível vacina ou cura para o Covid-19. E você vai falar, nossa, se elas se aproximam tanto, por que demora-se tanto? Demora-se tanto porque não basta apenas chegar perto, ou ter uma possível vacina, ou ter algum remédio que possa chegar ali aonde os cientistas querem. Não, existe um campo de estudo, existe toda uma preparação. Né? Uma vacina é uma coisa séria. Você não vai pegar milhões de pessoas que existem hoje na Terra e saírem dando para elas vacinas. Isso não é bem assim. Existem várias questões. Então, quer dizer, existe a razão, existe a inteligência, existe o campo principal baseado na meta, na estratégia. Você tem estratégia, você tem visão, você tem... Então, assim, parando para analisar,
nesse ponto de vista, nós temos que trabalhar com argumentos fortes. E são esses argumentos fortes, né, que eu peço na prova de vocês. Tanto é que todas essas questões aqui que vocês trabalham, todas elas estão dentro do livro e todas elas têm argumentos totalmente fortes, né? Quando você fala ali, existe hoje uma única definição de aceitação da filosofia? Não, não existe. Não existe um só filósofo, não existe um só pensador, não existe só uma ideia. Não, pelo contrário, não existe só um celular, não existe só uma televisão. Embora o celular e a televisão muitas vezes vai oferecer você o que você quer, né? Existem outras ferramentas disponíveis ali. Então, assim, são pontos importantíssimos aí da nossa grande análise aí desse texto aí, tá ok? Vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela fala do princípio e ela fala do fogo, tá? E, analisando a página aí, vamos lá para a página número 14, a página 13 para 14, e você analisando a página 13 e a página 14, a primeira coisa que eu começo a pensar aqui, tá? Primeira coisa que nós pensamos, a chave de todas as coisas, tá? Elas não são apenas um só elemento. A chave de todas as coisas, ela é baseada muito mais do que um elemento só. Então, a princípio, nós começamos a entender a ideia principal do que seria o fogo e suas ações. Primeiro, ponto importante aqui nessa questão. No fogo estaria o início, o princípio. Você vai falar, Leandro, da onde surgiu essa ideia que no fogo estaria o início e o princípio? De onde surgiu essa teoria? Vamos tentar entender o seguinte aqui. Analisando um ferreiro na Idade Média, tá? Nós começamos a pensar em duas coisas. Um ferreiro, ele consegue moldar a ferramenta importante que ele precisa de trabalho, seja uma espada, uma ferradura para um cavalo, seja uma faca. O ferreiro, ele começa a moldar. Mas o ferreiro, ele só começa a moldar porque o ferreiro ele utiliza o fogo. O fogo passa a ser um elemento importantíssimo para aquecer e para dar formato para as coisas. Através dessa ideia de formato, né, o ferreiro, quando ele derrete o ferro ali, o ferreiro ele começa a trabalhar no ferro e ali ele cria o desenho que ele imagina. Se é uma ferradura para um cavalo, ele vai ter o modelo ali que ele vai utilizar para a ferradura do cavalo. Se é para uma espada, ele tem o modelo ali, possivelmente, que ele quer para aquela espada. Então, de acordo com a natureza, ele vai utilizar o elemento principal para sua existência. O fogo é o elemento principal, porque para a filosofia, o fogo ele gera vida no calor e o fogo gera vida justamente quando você começa a utilizar este fogo com um cuidado especial, que o ferreiro tem todo um cuidado, ele tem toda uma preparação ali, né? Ele tem todo esse cuidado. Esse cuidado é baseado nos detalhes. Cada detalhe vai construindo o modelo que ele quer. Por isso que essa questão número 4, que está na página 13 e 14, ela fala justamente que o fogo
é um elemento importante? O elemento importante para dar forma e vida para as coisas. O elemento do calor, que tudo no calor, tudo que está presente ao calor, se rende ao calor, se derrete ao calor. Por isso que a questão 4 ela é baseada nesse argumento aí do princípio, do fogo, da teoria, da razão. E agora nós vamos para a questão 5. Heráclito e Efésio, tá? Ele descreve algumas partes e suas teorias, que está no livro de vocês, e vamos pegar apenas algo que vai abrir a mente de vocês. Das coisas surge a unidade, e da unidade todas as coisas. Que pensamento é esse? Das coisas surge a unidade, e da unidade surgem as coisas. Quando Efésio e Heráclito ali ele fala justamente sobre unidade, ele está falando de quê? O que é unidade? Não preciso nem dar uma aula aqui para falar de unidade, porque vocês sabem o que é unidade. Dentro da uma unidade existe uma força de pessoas, tá? Uma sala de aula. Uma sala de aula existem várias pessoas. Cada pessoa que está ali na sala de aula, ela tem sua visão, seja qual for a sua visão. Mas dentro dessa visão de unidade, surgem pensamentos, surgem ideias, surgem ideologias, surgem argumentos. Essa é a maior concepção para se construir uma sociedade, que é uma questão que está na prova de sociologia de vocês, tá? Essa é uma questão para construir sociedade. A sociedade ela se constrói através dessa unidade, através dessas ideias. São essas ideias dentro dessa sociedade, dessa concepção, que vão formando pessoas. As pessoas elas vão se formando de acordo com as suas necessidades. Então, a partir daí, vem novamente o ponto importante para vocês. Qual é o ponto? O ponto principal. Das coisas surge a unidade. Dos pensamentos, das ideias, surgem as unidades. Porque as pessoas elas vão se aproximando dos pensamentos que elas mais vão se identificando ao longo da sua jornada, ao longo da sua existência, ao longo da sua vida aí. E na questão número 6, tá? A questão número 6, a resposta, ela fala de mitologia, tá? Tem ali um texto para você ler. Dentro deste texto existe uma pergunta. A pergunta é: a fábula traz ali uma grande análise, né, sobre os deuses, a formação da realidade, da humanidade. E ela pergunta, praticamente a pergunta é: esse texto ele aborda o quê? O que esse texto traz para a gente? Lógico, analisando todo o texto, talvez essa daí é a questão mais fácil que tem. Todo esse texto ele fala de mitologia, né? Então todo esse texto aí ele fala de mitologia. Então não preciso nem me estender muito, porque você consegue perceber que a questão ela fala de mitologia. Logo quando você pega aí, leia a fábula, ponto, acabou. Você começou a ler a fábula e depois você teve aqui uma outra questão, né? Assunto, o conselho dos deuses. Nossa, é óbvio que está falando de mitologia. Aí tem aqui, vamos lá, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Isso é um mito, isso é uma história mitológica, tá? Tá lá na apostila de vocês, quando nós começamos a falar de mitos, tá? Se a gente parar para analisar logo em seguida, na página 8 da unidade 1, ela fala de mito, ela fala de religião. Então ela está falando de mito, a mitologia, tá? Que faz parte da nossa vida nos dias de hoje. Está muito marcado nisso. E a questão número 7, tá? Definitivamente, ela fala que a cultura grega marca a origem da civilização ocidental e ainda hoje podemos observar o que as influências na ciência, na arte, na política e na ética. Dentre os legados da cultura grega para o Ocidente, destaca-se que, óbvio, logo de cara você vê ali, se ela fala justamente
que você começa a perceber que a arte, que a ciência, que a política e a ética ali, elas estão marcadas nessa sociedade e nós comungamos, tá, das experiências dos gregos para construir a nossa sociedade, é lógico que é a questão A. A natureza opera obedecendo às leis. É óbvio que a natureza opera obedecendo às leis, né? Eu poderia me estender aqui agora a aula falando muito bem sobre isso aqui, né? Principalmente sobre o Covid-19, né? Quando a natureza opera obedecendo às leis. Mas vamos deixar isso para lá, porque senão o vídeo vai ser muito longo, tá? Então a natureza opera obedecendo às leis, tá? E os princípios necessários universais que podem ser o quê? Plenamente conhecidos pelo nosso pensamento. Então a natureza, ela obedece às leis, tá? Quando nós agredimos vou falar uma coisa aqui dentro da área da ciência, né? Quando nós ameaçamos a natureza ela dá a sua resposta para o ser humano, tá? E a resposta que a natureza dá, ela é muito agressiva, tá? Então, quando nós começamos a mexer com a natureza, isso é muito preocupante para a nossa sociedade. Essa questão aqui nós poderíamos estender ela um bom tempo aí, tá? Mas dentro da cultura grega, o pensamento principal da cultura grega e para nossa civilização ocidental é a ideologia, é o pensamento e a teoria de que a natureza opera obedecendo às leis e os princípios necessários universais. Ponto. É algo que hoje, em 2020, nós temos como meta estabelecido e é algo que há 1000, 2000 anos atrás também se tinha a mesma ideia, o mesmo pensamento aí. Tá ok? Bom, a questão 8. O ser humano, desde sua origem e sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova as coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórica social em que o ser humano começa a conferir em um caráter filosófico as suas indagações, tá? Olha que coisa importante. Conferir as suas indagações, tá ok? Questionando racionalmente sua crença, escolhas e valores. Olha que coisa interessante. Já chegou nessa questão aqui, já falou justamente algo importante. Falou de indagações, falou de questionamento, tá? Falou justamente de crença, valores, e, nossa, falou de escolhas. Só isso aqui já marca a questão, o que ela quer. Nesse sentido, podemos afirmar que a filosofia não tem dúvida. Não tem dúvida que a resposta, você pode procurar de uma maneira nítida, não tem dúvida que essa resposta ela se enquadra perfeitamente e melhor aonde? Na D. Na D. Preste atenção. Leia D aí na prova que está com você. A questão D diz o quê? Surge quando o ser humano começa a exigir. Olha só, exigência. O ser humano passa a ser exigente. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais. De novo, racionais leva ao quê, meus filhos? A razão, tá? Racionais que validam ou invalidam suas crenças. Então, você começa a duvidar daquilo que você aprendeu. Você começa a duvidar de muita coisa. Gente, olha só, uma próxima aula eu vou falar direito o que significa crenças. Crenças, muitas vezes, nós associamos crenças com religião, tá? Vamos corrigir alguma coisa aqui. Crença nem sempre significa que está ligada à religião, tá? Mas deixa isso para lá, numa próxima oportunidade eu falo com mais calma sobre isso. Crença nem sempre está ligado à religião, tá? Crenças tem a ver com o que você foi
durante a sua vida inteira? Formado, aprendeu e acreditou, como aquilo ali fosse certo para você. Talvez você aprendeu da maneira errada alguma coisa a sua vida inteira. Para tirar isso da sua cabeça é muito difícil, tá? E nós, seres humanos, entramos na chamada zona de conforto, tá? Nós fechamos a nossa mente e é por isso que muitas vezes nós não queremos aprender mais nada, nós nos travamos ali, tá? E esse travamento pessoal, quando nós travamos, isso é muito ruim para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para tudo, para a sua faculdade. Então, quer dizer, é algo importantíssimo, tá? Bom, voltando para a questão aqui, aliás, tudo que eu falei está dentro da questão, então a questão é a D. O ser humano ele começa a exigir provas, ele começa a questionar, ele começa a duvidar um pouco das suas crenças. O ser humano ele começa justamente a se condicionar ali naquele momento ali. Então a questão principal é essa aí, tá ok, gente? A questão é D. E na 9 fala de Tales, né? Vamos logo então para a questão que é mais importante. Tá? Eu não vou nem ler isso aqui tudo, tá? Você dá uma lida aí, tá? Você lê aí para você, não vou nem ler isso tudo, eu só quero pegar esse gancho aqui. A cosmologia é definida como de tudo aquilo que Tales está falando ali em cima, das suas análises, dos seus pensamentos, da questão de afirmar a existência de um princípio, das causas, das coisas, de tudo aquilo ali que ele fala, da razão, das propostas, do começo da ideia de universo, tudo aquilo ali que Tales ele demonstra, ele fala da cosmologia. E da cosmologia, ele fala do seguinte, tá? A questão importantíssima ali, dá uma analisada na B. Dá uma analisada, vou beber aqui um pouquinho d'água, porque minha garganta já está falhando um pouquinho. Dá uma analisada aí na B. Enquanto isso, eu bebo um pouquinho d'água. Foi? A investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Ponto. O que é o cosmo? É a investigação da origem do ser humano, do mundo. O cosmo é isso. É a ordem. É a investigação, é a origem da humanidade, é a existência de todas as coisas, é o princípio, o fim. A questão 9, ela aborda essa teoria aí, tá ok? E essa questão 9 está lá no vídeo e está justamente lá na página 13 da unidade 1 de vocês. No vídeo, se eu não me engano, eu falo melhor do que na página 13 ali, tá ok? E para finalizar, nós começamos a falar de metafísica. Em um importante trecho da sua obra, Metafísica, aí vem o nosso tio Aristóteles e Sócrates. Sócrates ocupa-se das questões éticas e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Aristóteles, metafísica, tá? Ele fala algo totalmente diferente, ou ele fala algo da mesma ideia. Para a gente saber se é diferente, se é da mesma ideia, nós temos que analisar os dois pensadores, os dois pensamentos. E se nós analisarmos os dois pensadores, os dois pensamentos, nós vamos chegar a que análise? Nós vamos chegar a uma análise importantíssima aí. E essa análise importante, ela está na A. O método utilizado por Sócrates consistia em um exercício dialético cujo objetivo era livrar o seu intelector do erro e do preconceito. Então, a principal coisa que Sócrates queria ali, tá? Naquele momento,
era o objetivo de livrar, Livrar significa impedir de que você cometa um erro na sua vida. Livrar significa justamente tirar você de uma posição errada, tá ok? E aí ele quer livrar você do erro e do preconceito, com o privilégio, naquele momento, e com prévio reconhecimento do quê? Da própria ignorância. E levá-lo a formular conceitos de validade universal, que são as chamadas definições. Então, o que Sócrates quer ali é lhe dar a oportunidade de se livrar de uma situação, de se livrar de um erro e de reformular novamente os seus conceitos, as suas definições. Então, ele fala para você o seguinte: opa, pensa um pouquinho no que você está fazendo. Como está agindo, como está interagindo. Através disso, você sai do erro. Você só sai do erro quando você usa a razão. Você só sai do erro quando você pensa e quando alguém te mostra o caminho. Não quando alguém te leva, não, pelo contrário, mostrar o caminho. Eu te mostro o caminho. Você caminha sozinho. Para você não cair na chamada zona de conforto, né? Eu tenho que lhe mostrar o caminho, eu tenho que lhe mostrar as ferramentas. Eu não posso capinar o quintal para você, não. Quem tem que capinar o quintal é você. Eu te mostro o terreno e te mostro as ferramentas de trabalho. É isso que o nosso autor, Sócrates, Aristóteles, vem a trabalhar ali com aquele exato momento. Galera, essa foi a análise da prova de vocês, o conteúdo do primeiro bimestre, daquilo que nós abordamos. Lógico, parando para analisar na prova, nós trabalhamos muito mais questões do que essa aí, né? Na realidade, aqui tem 15 questões, mas se hoje eu realizar com vocês, fizer uma análise do que nós trabalhamos, nossa, nós trabalhamos com umas 50 questões. Só aqui tem muita coisa para ser extraída, tá ok? Mas peguei só esses ganchos aí, porque são ganchos que caem muito em Enem, tá? Mas a ideia principal é essa. Galera, um abraço, um beijo para todo mundo e se cuide aí, tá? Fui!